Daniel, capítulo 11, versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. E então, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Vamos ao Senhor em oração. Pai, por favor, ajude-nos em nossa fraqueza. Conceda a sua grande força em nossa falta de sabedoria, tua inteligência. Senhor, ajude o seu povo a entender. E, Senhor, que seja mais que compreensão, que o Espírito Santo faça uma obra e gere bons frutos. Faça com que este pequeno sermão seja importante diante de Ti e, de fato, realize algo de valor eterno. Em nome de Jesus. Amém. Agora, quando li este texto há alguns dias e o li novamente, alguns provavelmente começaram imediatamente a pensar em escatologia. E há muitas coisas presentes nesses dois textos que são debatidas por muitas pessoas. E não é o meu propósito abordar nenhuma delas, mesmo que sejam importantes. Porque nestes textos, que por vezes são até discutíveis pelos estudiosos, ainda podemos extrair deles uma aplicação tremenda e certa no que diz respeito às nossas próprias vidas e como devemos agir. Aqui temos Antíoco Epifânio descrito. Certamente, em algumas passagens e em outras, é muito possível que haja uma transição sendo feita para uma figura histórica vindoura bem mais maligna, conhecida como o Anticristo. Quando chegamos ao capítulo 12, isso se aplica a nós e nos traz esperança, mas também se refere a um tempo posterior, a uma tribulação, a uma perseguição, a um sofrimento e depois a vitória final de Deus sobre todo o mal. Mas o meu propósito ao usar este texto foi simplesmente demonstrar o caráter comum dos homens que perseguiram a igreja. Antíoco é um arquétipo. Ele era um homem tremendamente vil, que pisou a verdade no chão. Com ele você não conseguia racionalizar porque ele não se importava com a razão, ele não se importava com a verdade a menos que pudesse usá-la para promover o seu próprio propósito, seus próprios desejos lascivos de poder e fama. Não tivemos tempo na última vez para discutir o fato de ele se autodenominar Epifânio, que significa o manifesto. Seu grande problema é que ele desejava ser Deus, mas entendeu que esse cargo já estava ocupado. E veja, essa é uma das razões pelas quais os homens lutam contra a igreja. O problema deles não é tanto contra a igreja, mas contra a proclamação da verdade de Deus através da igreja. E o constante lembrete ao homem de que você não é Deus. Você não é Deus. E há alguém a quem você deve se submeter. Bem, vimos os perseguidores. Também vimos aqueles que caem sob seu domínio.
E eu creio que o texto, especialmente no hebraico, deixa claro que essas eram pessoas que antes da chegada da perseguição já eram negligentes com a aliança. Entende? Antes mesmo de os tempos difíceis virem, eles já estavam desviados de Deus em seus corações. É por isso que mencionei a passagem em Jeremias, especialmente para vocês hoje. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? E é por isso que lembrei a vocês que nas Escrituras não vemos muito material sobre como preparar o povo de Deus para a perseguição. Acabamos de ver como preparar o povo de Deus para ser como Cristo. E se você tiver isso como objetivo e atingir esse objetivo, você sairá bem. Você vai se sair bem. Agora, quero ver as pessoas que são capazes de resistir. E há um ponto em comum. Eles conhecem o seu Deus. Eles conhecem o seu Deus. Se lembram da ilustração que dei sobre um amigo lá do Peru que muitas vezes se sacrificou muito por mim? E que se ele entrasse correndo aqui nesse edifício agora e exclamasse: "Me dê as chaves do seu carro", eu jogaria as chaves do meu carro para ele. Eu não perguntaria a ele o que ele iria fazer com as minhas chaves. Não preciso saber o que ele vai fazer, porque sei quem ele é. E sabendo quem ele é, sei que tudo o que ele fizer será certo. É por isso que você não precisa que todas as suas perguntas sejam respondidas. Não precisa. Na verdade, nem sempre, mas às vezes, você exige perante o trono de Deus que suas perguntas sobre por que o pecado existe sejam respondidas. E está demonstrando: Deus, o seu caráter não é suficiente para me dar paz. Preciso saber exatamente o que está acontecendo. Entende? Bem, diz no versículo 32, se olharmos, diz: mas o povo que conhece ao seu Deus. Um termo hebraico simples, yada, significa conhecer muitas formas, estilos e diferentes modas. No contexto desta palavra sendo usada com Deus, há 3 coisas que quero destacar. E às vezes as pessoas vão a extremos. Há um grupo por aí que tudo é tudo conhecimento factual e proposicional. Isso é o que é a fé cristã deles. Uma teologia prístina. Há outros que dizem: não há isso. E eles dizem: não, eu conheço a Deus pessoalmente, relacionalmente. Vivo uma vida de oração e experiencial. O fato é, ambos estão errados. Ambos estão errados. Em primeiro lugar, não tem a ver com... Deixe-me usar algumas palavras aqui. Proposicional, factual, intelectual. Conhecimento de Deus. Deus, em sua sabedoria, nos deu um livro. Um livro escrito em linguagem humana, com regras de gramática. E o Espírito de Deus precisa iluminar nossas mentes para compreendermos plenamente este livro. E, no entanto, ele nunca nos iluminará de forma a trazer algum acréscimo a este livro, ou a nos ensinar algo que seja contrário a este livro. Entendem? Você deve conhecer a verdade proposicional. Você deve crescer no conhecimento dos fatos bíblicos sobre Deus. Você deve. Esse é um aspecto do conhecimento, e não apenas um aspecto. Essa é a base do conhecimento. E se você não estiver disposto a fazer isso, você estará em apuros. Você sempre será empurrado de um lado para o outro. Desculpe. Estão entendendo? Então, existe um intelectualismo que não é algo mau. Existe um conhecimento intelectual, factual e proposicional sobre Deus. Se eu der a vocês agora mesmo um pedaço de papel e pedir a cada um de vocês que escreva, digamos, os 12 principais atributos clássicos de Deus e dê uma definição de um parágrafo para cada um deles, vocês conseguiriam, entende?
Isso é importante. Aqueles que conhecem o seu Deus. Mas então, o conhecimento também é pessoal, relacional. Tem que servir. Ora, não tenha medo, porque ninguém pode tirar isso de mim. Já estabeleci o terreno com relação às proposições das Escrituras. Mas também existe um relacionamento. E existe a experiência. Existe conhecer a Deus pessoalmente, enquanto caminhamos com Ele. Existe conhecer a Deus na oração. Existe conhecer a Deus em comunhão. E isso deve ser limitado pelo que as Escrituras nos dizem sobre Deus. Deve ser edificado sobre isso. Mas ainda existe. Sempre digo isso às pessoas. O cristianismo não é menos que conhecimento, mas é mais. Estão entendendo? E os homens e as mulheres que caminharam mais próximos de Deus em comunhão, em relacionamento, foram também aqueles que mais o compreenderam, tal como ele é revelado nas Escrituras. Entende? Isso é importante. Se o meu médico da família sabe muito mais sobre a minha esposa, e como o corpo dela funciona, e tudo mais sobre ela. Ele sabe muito mais sobre ela do que eu, intelectualmente, em relação ao modo como ela funciona. Quero dizer, ele conhece livros sobre ela, dos quais desconheço completamente. Ele não a conhece como eu a conheço. Às vezes sou formado pela Universidade do Texas em gestão de terras petrolíferas. Gosto de estar, às vezes, em salas com caras com doutorado. De onde eu venho, PhD é um escavador de postes. E eu tive um quando tinha 8 anos, então acho que estou à frente do jogo, mas adoro estar com eles e conheci muitos homens assim, com uma devoção calorosa e uma comunhão com Cristo, mas também andei entre eles e notei que há muito pouco conhecimento de Deus ali. Sim, eles têm fatos na mente. É sobre isso. E só para vocês saberem, eu não quero assustá-los nem nada, mas é muito difícil dizer. Você tem 2 homens, e ambos acreditam nas mesmas coisas. Ambos podem expor a doutrina dos mesmos versículos. Mas se você ouvir com atenção, poderá dizer qual deles obteve tudo o que obteve de uma teologia sistemática, e o outro obteve lendo as Escrituras repetidas vezes. Um é como um papagaio, o outro traz a realidade. Eu amo teologia sistemática, eu leio autores o tempo todo. Mas nada substitui o livro. Nada irá transformá-lo como o livro. Você diz, ora, isso é tudo que eu preciso. Então você é um tolo. Por quê? A Bíblia é inspirada. Sem erro, inerrante, infalível, incapaz de errar. O problema é, você não é. Você é capaz de errar. Então, quando você interpreta a Bíblia, você pode interpretá-la de forma completamente errada. E é por isso que você precisa de outros teólogos na história da igreja. Porque se todos estiverem de acordo, todos os cristãos dos últimos 2000 anos estão de acordo com a doutrina da justificação. E você surge com uma nova ideia, adivinhe quem está errado? Você está. Entende? E essa coisa relacional aqui que estou falando, penso que realmente se resumiria acima de tudo à oração. A oração, ao caminhar com Deus. E algumas pessoas me dizem, bem, não passo muito tempo orando, mas oro durante o dia. Eu não creio nisso. Porque a capacidade de ter comunhão com Deus ao longo do dia nasce da separação do tempo com Deus durante o dia. E sim, não quero levar você a se sentir condenado. Passamos por períodos em nossa vida quando estudamos mais as Escrituras e não oramos tanto, ou oramos mais e estudamos as Escrituras no que resta. Mas podemos ser uma vez mais ativos e menos devocionais. Mas ao mesmo tempo, a sua vida e a minha vida devem ser marcadas pela oração. Você sabe o que nunca perguntaram a Jesus? Os discípulos nunca foram a Jesus e disseram, ensina-nos a andar sobre as águas. Isso é incrível. Ensina-nos a como expulsar demônios. Ensine-nos como ressuscitar os mortos. Nenhuma vez.
Mas eles foram até ele e disseram: ensina-nos como orar. Isso me diz que talvez a coisa mais extraordinária na vida do nosso Senhor tenha sido sua comunhão com seu Pai. Eu digo, ninguém orou assim. Ninguém nunca orou assim. Então, você precisa de ambas as coisas. E então, eu simplesmente pego isso, a nova tradução para o inglês. Nem sempre concordo com ela, mas as notas do tradutor são fantásticas. Quero dizer, elas são incríveis. E notei uma tradução em comum. Eles dizem, em vez de dizerem o povo que conhece ao seu Deus, eles dizem o povo que é leal ao seu Deus. E então consultei as notas do tradutor para descobrir o porquê. E eles disseram que o termo conhece às vezes significa conhecer no contexto relacional. Pode ter a conotação de reconhecer a autoridade e ser leal a ela. E quero que vocês saibam de uma coisa. O verdadeiro conhecimento de Deus sempre guiará. Bem, deixe-me colocar dessa forma. A verdadeira teologia sempre levará à verdadeira doxologia. O conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus, levará à verdadeira adoração a Deus. E essas duas coisas, uma ortodoxia adequada e uma doxologia adequada, sempre levarão a uma praxis bíblica. Isso significa prática. Você irá se submeter, você obedecerá, você caminhará com ele. Confie e obedeça, pois não há outro caminho. Eu sei que parece banal, mas na verdade não é. Sendo assim, eles conhecem o seu Deus. Ora, a importância do conhecimento de Deus. Eu só quero, por um momento, ouvir este texto. É um dos meus textos favoritos da Bíblia. Na verdade, eu guardo isso. É um dos textos da minha vida. Eu chamo de aquele para quem sempre volto. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Às vezes sou chamado para ensinar os alunos nas faculdades bíblicas ou nos seminários ou para conversar com os alunos, mesmo em doutorado, programas, e eu fico tipo, o que estou fazendo aqui? E eu gosto, às vezes, a maioria deles é humilde e nem quer falar que tem doutorado. Eles são pessoas humildes e boas. Eu gostaria de ter... Há escolas agora nas quais eu gostaria de ter um doutorado. Com certeza teria me ajudado muito. Porém, veio um rapaz, ele estava meio orgulhoso, ele tinha um doutorado e eu disse, deixe-me fazer uma pergunta. Eu disse, antes de você ser cristão, quantos anos você passou estudando os atributos de Deus? Totalmente dedicado ao estudo dos atributos de Deus. E ele disse, ora, quero dizer, eu li minha Bíblia. Ok. Quando você foi para a faculdade bíblica, você se formou como primeiro da turma? Quantos desses anos foram dedicados ao estudo dos atributos de Deus? E ele disse, bem, eu tive um semestre em teologia sistemática e lá, por algumas semanas, estudamos alguns dos atributos de Deus. Ok. Quando você concluiu o mestrado, nesses 3 ou 4 anos, quanto tempo você dedicou ao estudo de quem é Deus? E ele diz, bem, eu tive 2 semestres de sistemática e nisso passamos cerca de 1 mês e meio. Ok, você tem seu doutorado em seu programa de doutorado. Quanto tempo você realmente gastou estudando as escrituras sobre Deus? E a essa altura, ele entendeu o que eu estava dizendo. Nosso povo, muitas vezes, não consegue suportar, porque não conhece o seu Deus. Não conhece o seu Deus porque os seus pastores não ensinam sobre Deus. E não ensinam sobre Deus porque eles próprios ignoram a Deus. Entendem? Quanto tempo você realmente gastou estudando os seus decretos, suas providências, suas obras? O que significa santidade? Veja, um papagaio pode repetir uma palavra, mas não consegue defini-la.
E assim, esse conhecimento de Deus é extremamente importante. É o conhecimento do conhecimento. É por isso que os antigos teólogos se referiam ao estudo da teologia propriamente dita ou da doutrina de Deus como a rainha de todas as ciências. Era a principal disciplina, acima da física e da matemática, e de tudo estava o conhecimento de Deus. Agora, também quero olhar para isso de forma negativa. Eu lhes darei o texto depois de lê-lo. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Porque eles estavam envolvidos em todo esse pecado. Eles pensavam que Deus era igual a eles na ausência do verdadeiro conhecimento bíblico de Deus. A imaginação dos homens correrá solta. Alguém me perguntou uma vez, qual é o maior ato de idolatria na América? Eu disse, bem, certamente é durante o culto de domingo de manhã. E eles disseram, o que você quer dizer? Eu disse, a maioria daquelas pessoas balançando de um lado para o outro, levantando as mãos e todo tipo de coisas, se você lhes pedir para descrever um Deus bíblico, particularmente no que diz respeito à justiça e à santidade, se você lhes perguntar sobre Deus, elas não seriam capazes de te responder. Veja, muitas pessoas, quando adoram, na ausência de um conhecimento verdadeiro de Deus, estão adorando uma invenção de sua própria imaginação. Mas pior, eles estão adorando um Deus que eles criaram, que se parece muito com eles. Então, o começo da força é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. Agora, essa é uma das características das pessoas que conseguem superar. Veja, aqui está um dos problemas. Sempre que alguém fala comigo sobre como consertar a igreja, como consertá-la, então eu digo, ora, aqui está. Se alguém viesse até mim e dissesse, sou um péssimo jogador de basquete, pode me ajudar? Há algum conhecimento secreto, gnóstico, oculto e misterioso que você poderia me passar que me tornasse um jogador de basquete melhor? E eu digo, bem, deixe-me ver você driblar. Bem, eu não consigo driblar. Ok, isso é um começo. Você precisa aprender os fundamentos do drible. Dê um tiro. O quê? Como? Ok, estou começando a ver um padrão aqui. Entendem? Não é encontrar algum segredo para o crescimento da igreja ou para a vida cristã ou algo assim. É simplesmente fazermos as primeiras coisas. E a primeira coisa é conhecer o seu Deus. Não sei dizer quantos livros li no passado que diziam, ora, quando você lê um texto bíblico, a primeira coisa que você precisa se perguntar é, o que isso está dizendo sobre mim? Essa é a coisa mais estúpida que já foi dita neste planeta. Ao ler um texto bíblico, a primeira coisa que você precisa perguntar é, o que ele diz sobre Deus? Entendem? Porque é na luz de Deus que vemos a luz. Esse é o começo de tudo. Agora, eles têm conhecimento de Deus, eles conhecem a Deus. Então, no versículo 33, eles possuem discernimento. Eles possuem visão. A ideia aqui é que eles são prudentes, são cautelosos, eles dão atenção, eles são capazes de considerar e ponderar. Ora, esse tipo de racionalidade, o que eu quero que vocês vejam é algo um tanto importante. Isso é exclusivo dos humanos. Nós consideramos, nós ponderamos, mas à medida que os humanos se tornam mais parecidos com os animais, eles não têm mais essa capacidade. E é aí que está a nossa cultura. Infelizmente, é aí que muitos na igreja são cautelosos. Circunspecto. Tem um amigo querido, John Snyder, e um dia eu ouvi dizer isso em um sermão e foi simplesmente, cara, realmente atingiu o alvo. Ele disse, estou tão cansado de ouvir pregadores se levantarem e falarem sobre paixão, 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 paixão. Ele disse, alguém precisa começar a falar sobre cautela, 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 cautela. Estamos vivendo num campo minado, vocês percebem isso?
Imagine por um momento que você está aqui e o salão está pegando fogo e você está bem ali e precisa sair por aquela porta. O que você vai fazer? Você vai sair correndo pela porta. Mas aí alguém diz, antes de dar o primeiro passo, saiba disso. Todo aquele andar ali está minado. Tem bombas escondidas, placas de pressão. Se você pisar em uma delas, você vai morrer. Bem, agora você está com problemas, não é? O prédio está pegando fogo, mas se você atravessar este andar, não saberá por onde andar e provavelmente morrerá. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Circunspecto. Como você pode ser cauteloso? Somente conhecendo a palavra de Deus. Agora, se você está aí, tem uma encruzilhada e não sabe o que fazer, mas eu vou até você e digo, aqui está o mapa de onde estão todas as minas. Ah, obrigado. 2 passos para a esquerda, 4 passos para a frente. Entende? Conhecimento bíblico. Eles possuem visão. Ouça o que Paulo diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O velho revivalista inglês, Leonardo Ravenhill. Um dia eu estava, anos e anos atrás, eu estava deprimido e estava lutando contra algumas coisas quando era jovem. E um amigo meu disse ao Ravenhill, Paul está... Ele me enviou um pequeno trecho. Agora, nem tudo neste trecho é exato, mas foi útil. Ele foi útil e dizia, os outros podem, mas você não. E tudo o que dizia era isso. Ok, se outros cristãos quiserem fazer isso, isso, isso e isso, eles podem. Eles podem usar essa liberdade. Mas se você deseja ter o Espírito Santo em sua vida, enchendo você, capacitando, ungindo, você não pode. E comecei a aprender rapidamente. Não havia apenas coisas que eu tinha que fazer na vida cristã para ter comunhão com Deus através do Espírito Santo. Para não entristecer o Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo. Não havia apenas coisas que eu tinha que fazer, havia coisas que eu tinha que evitar. Isso é ser circunspecto, não legalista. Se você já conversou comigo, você sabe que isso é a morte. Isso é a morte. Porém, circunspecção, cuidado, cautela. Você tem que tomar uma decisão, você não pode confiar em si mesmo. Essa é uma das primeiras coisas que um piloto de caça deve fazer. Não vou confiar nos meus sentidos, vou confiar no meu painel de instrução. Se você costuma mergulhar, especialmente mergulho noturno, você aprende algo. Não vou confiar nos meus sentidos. Eu sei que não parece certo, mas é verdade. Confie em mim, eu estive lá. Você pode literalmente pensar que está subindo quando está descendo. Então você tem que iluminar as bolhas à noite e ver para onde elas estão indo. Você pode ficar totalmente perdido, entendem? Não confie em si mesmo. Uma vez, o meu filho, alguém queria que ele fosse a algum lugar e simplesmente tinha... Eu acho que eles estariam desacompanhados ou algo assim. E eu disse algo assim, não, ele não vai porque eles estão desacompanhados. E alguém disse, ora, o que há de errado? Você não confia no seu filho? Eu disse, não, eu não confio no meu filho. E eles disseram, ora, por que não? Eu disse, porque não confio no pai dele. Se eu não confio no pai dele, por que confiaria no filho? Eu não confio em mim. Alguns de vocês confiam demais. E você não conhece. Você nunca olhou para a boca do diabo. Nunca viu o mal e nunca olhou de fato para o seu próprio coração e viu as possibilidades que existem lá. Elas são horríveis. Na sua carne. A capacidade de discernir. Eu sei que isso parece estranho, mas eu recomendaria a muitos de vocês em seu estudo das Escrituras. Estudem uma pequena obra sobre lógica clássica e o uso da razão. De ser capaz de reconhecer a falácia de um salto irracional, de uma ideia até uma conclusão. Não somos um povo pensante. Há vários anos... estudei muito na escola e não me saía mal. Quero que vocês saibam disso, por isso preciso contar essa história. Mas eu tinha estudado lógica, filosofia, matemática, coisas assim, sabe? Um amigo meu, quando me formei, me mandou um livro sobre lógica. E eu li. Era Watson. E eu li o primeiro
capítulo 3 vezes. E pensei, uau, preciso me familiarizar com esses termos antes de continuar e antes que ele defina os seus termos. Preciso me familiarizar com esses termos antes de prosseguir com o resto do livro. Essa é a coisa mais difícil que eu já tive que aprender. Então fui até a cozinha pegar um copo de leite e voltei. E olhei para a capa do livro. E era um livro usado que ele tinha me enviado e tinha um desenho nele, uma capa. E notei que parecia um professor de pé diante de um grupo de crianças assim. E parecia que ele as estava testando oralmente. E pensei, bem, alguém colocou a capa errada neste livro. Então voltei, li o prefácio e percebi que era um livro de lógica escrito para crianças do ensino fundamental no período colonial. Não somos um povo pensante. Devemos aprender que isso é um sofisma. Lembro-me de dar aos meus filhos, nós educamos em casa, demos a eles esses livros sobre sofisma, lógica e conversamos com eles sobre isso e ouvimos eles. É um pouco assustador agora porque eles dizem, pai, o que aquele pregador disse foi um sofisma lógico. Eu fico tipo, cara, eu realmente preciso ter cuidado. Entende? Portanto, precisamos ser capazes de interpretar as coisas, mas interpretá-las à luz das Escrituras. É somente à luz de Deus, conforme Ele se revela nas Escrituras, e principalmente através do Evangelho de Jesus Cristo. É somente sob essa luz que podemos interpretar o mundo. É por isso que você não deveria pensar, quando se dirige a pessoas não regeneradas, por que elas não conseguem ver isso? Ora, saia, vá pregar em um cemitério. Por que eles não podem sequer se levantar? Porque eles estão mortos. E morto em grego e hebraico significa morto. Literalmente morto. Eles realmente estão. Eles não estão doentes. Não estão nadando no fundo. Não estão boiando no topo. Estão mortos. E é por isso que só pode ser através do poder de Deus. Você só verá uma manifestação do poder de Deus quando se separar do braço da carne e confiar no que está escrito e no poder do Espírito Santo. Agora, fala sobre essas pessoas que conhecem o seu Deus, no versículo 32, que elas são capazes de demonstrar força. Literalmente, eles são fortes. Mas o contexto aqui é sempre importante em hebraico e grego. A ideia é que tem uma força que lhes permita resistir ao compromisso e à perseguição. Eles podem suportar. Em sua própria vida, se você leva a piedade a sério, sabe que, em parte, vive uma vida de resistência. Você está resistindo às coisas. Você deve dizer não às coisas. Espero que você esteja ciente disso como cristão. Nem sempre é sim. Na verdade, para o mundo é sempre não. Quando você se casou com Cristo, quando disse sim a Ele, você disse não ao mundo. Assim como sempre digo, quando me casei com a minha esposa e disse sim para ela, disse não para todas as outras mulheres do mundo. Agora, elas ficaram aliviadas. Mas foi exatamente isso que eu fiz. Não. Ok? Demonstram força. Na ESV, permanecem firmes. NVI, eles resistem firmemente. Na nova versão em inglês, eles agem com os seus valentes. Ora, eles não só resistem, porque você não quer entrar nesse tipo de cristianismo, certo? Sim, o mundo vai acabar e sim, vai ser muito difícil. Mas não devemos ser pessimistas. Devemos ser otimistas. Portanto, não apenas demonstramos força ao resistir ao mal, mas também fazemos outra coisa, agimos. E em hebraico, realmente não é tão extravagante, a menos que você entenda esse verbo, em outros contextos, significa apenas que sim. Eles fazem isso. Não devemos ser passivos no meio da perseguição. No meio da perseguição. Quando estive com povos perseguidos, eu preguei entre eles e trabalhei entre eles. Havia uma tendência de tentar esconder-me. E você diz, bem, eu não faria isso? Sim, você faria. Deixe-me compartilhar algo com vocês. No Ocidente, como não houve tanta perseguição, às vezes pensamos nisso como uma coisa gloriosa. Não é. Ah, você ouve essas histórias. Como foi estar na prisão? Ah, era como estar em um jardim com Jesus. Sim, isso pode acontecer às vezes, mas na maioria das vezes não é assim. Quando você está naquela prisão, parece que Jesus te abandonou.
porque você está sendo testado pelo fogo. E diante do perigo e da perseguição, dá medo, como você não pode imaginar. E é que os cães do inferno foram soltos em você. E você está encarando a boca do maligno. E ele está zombando de você. E você não consegue nem mover um músculo para correr. E se não fosse pelo pastor que está sobre você, você entraria em colapso. Saiba disso. Não há nada de glorioso na guerra ou na perseguição. Nada. É assustador. Mas Deus é capaz de fazer você ficar de pé. Ele é capaz de fazer você vencer. Mas só Ele. Talvez tenhamos a oportunidade de falar mais sobre isso mais tarde, já que eles agem. Agora, como eles agem? No período macabeu, eles agiam muitas vezes com violência. Eles reagiam. Eles realmente reagiam. Somos da Nova Aliança. Somos cristãos. Não iremos à guerra contra os nossos perseguidores. Pelo menos não em uma guerra carnal. Vamos abençoar aqueles que amaldiçoam. Vamos servir aqueles que prendem. Vamos vencê-los seguindo o exemplo do nosso mestre. Mas aqui está algo que eu quero que vocês vejam. Você diz, ora, irmão Paul, diz que eles fizeram grandes façanhas. E você está dizendo, como eles fazem essas grandes façanhas? Esta é a maneira como eles fazem isso. Versículo 33, eles ensinarão a muitos. A nova tradução em inglês, eles ensinarão as massas. ESV, eles farão com que muitos entendam. Agora, não se confunda aqui. Eu quero dar o devido valor a ambos os lados disso. Quero que você pense em algo. As pessoas dizem, na perseguição, o sangue dos mártires é a semente da igreja e o evangelho se espalha mais rápido. Não sei que história você está lendo. Tudo isso parece glorioso e maravilhoso, mas não é necessariamente verdade. Há momentos em que a perseguição chega e literalmente silencia a igreja. Há momentos em que a perseguição chega e tudo o que a igreja construiu para alcançar o mundo é despedaçado. Por que eu digo isso? Porque quero que você perceba que agora mesmo você tem liberdade. Não zombe, nem fique triste com a prosperidade. Você não precisa rastejar por liberdade. Louvado seja Deus por tudo isso, mas use-a. Enquanto temos dia, vamos trabalhar. A noite chega quando nenhum homem trabalha. Use a sua prosperidade, use a sua liberdade, use o seu tempo. Ora, pois chegará um dia em que você não conseguirá. Porém, mesmo nesse tempo de trevas, você ainda verá Deus fazer coisas tremendas. Quero que vocês tenham esperança na perseguição, mas não quero que desprezem a liberdade. Quero que vocês tenham esperança na pobreza, mas não quero que desprezem a prosperidade. Use-a! Nos Estados Unidos, neste momento, há tanta confusão que é inacreditável. É como se tudo desabasse sobre si mesmo no que diz respeito à igreja evangélica. Batalhas entre pessoas que eram amigas de longa data, todo tipo de coisa. E muitos homens vêm até mim e dizem, você está muito calado sobre o assunto, você precisa se envolver. Eu digo, há 3,5 bilhões de pessoas que não ouviram o evangelho de Jesus Cristo. Eu não vou entrar nessas brigas. Enquanto houver eleitos no Vietnã, na selva mais remota, em Laos, onde o evangelho não foi pregado, use a sua liberdade agora! Use a sua juventude agora! Eu estou quebrado! O meu corpo está quebrado! Tudo em mim está quebrado! Está quebrado! E não me arrependo. Exceto que gostaria de ter me dedicado mais.
As pessoas dizem: Deus te deu uma mensagem e um cavalo, você matou o cavalo. Eu não ligo. Vocês jovens, usem sua força. Para Deus, nada faz sentido fora dele. Nada, nada. É tudo cascalho e podridão. Viva para ele agora, porque chegará o dia em que você desejará. Oh, meu Deus, eu gostaria de ter pegado essa liberdade e feito algo com ela. Agora, diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Lembra-me daquela passagem em Malaquias sobre o sacerdote levítico ideal. Os homens buscavam o conhecimento dele, e da sua boca veio o conhecimento. Se você vai entrar no ministério, jovem, não precisamos de mais um agitador. Não precisamos de um estrategista inteligente de crescimento de igrejas. Precisamos de jovens que passem muito tempo a sós com Deus e com a palavra de Deus em oração e estudo, para que quando saírem e abrirem a boca, a palavra de Deus seja divulgada. É disso que precisamos. É disso que precisamos. Agora, diz: eles ensinarão a muitos e conduzirão muitos à justiça. Literalmente, levarão muitos à justiça. Recompensas no céu, ruas de ouro, portões de pérolas. Quero dizer, você só pode andar sobre essas coisas por um certo tempo, vai ficar chato. Quero dizer, vamos balançar o portão para frente e para trás por toda a eternidade, isso vai te trazer alegria. Que tal andar na rua? E creio que haverá um novo céu e uma nova terra que serão bem físicos e reais. Que tal andar pela rua e alguém vir até você e dizer: eu nasci em Sião porque eu ouvi você pregar. Eu era um homem mau, mas o seu testemunho me levou à retidão. Ah, essa é a recompensa, meus amigos. Essa é a recompensa. Não há nada que valha mais para um verdadeiro pregador. Nada vale mais para um verdadeiro pregador, além da aprovação do seu Senhor, quanto a quando um pregador ouve alguém dizer: ei, você não me conhece, mas eu me converti através de algo que você escreveu ou através disso ou daquilo. Entende? Levando muitos à justiça. Vamos reunir o povo de Deus. Vejam bem, eu sou americano. E segundo Romanos capítulo 13, serei um bom cidadão dos Estados Unidos da América. Procurarei conformar-me às suas leis, que não violem a minha consciência. Serei leal, mas não além dos limites das Escrituras. E há uma sensação de que, de certa forma, esse é o meu povo, mas não é o meu povo. Vocês são o meu povo. Aquele cristão na Cordilheira dos Andes, o homem da tribo Lozi, no oeste da Zâmbia, o irmão e a irmã Fulani, na Nigéria, o chinês. Esta é a minha família. Esta é a minha família. Sempre que eu ia para a selva, ia para uma nova área, às vezes íamos para áreas que eram chamadas de zonas vermelhas, então tínhamos que ir na carroceria de caminhões de gado, cobertos com lonas, no calor equatorial. Isso não é muito fácil, 24 ou 30 horas na traseira daquele caminhão, coberto com uma lona preta. Então à noite você descia e seguia para a selva alta antes de ser detectado. Então me perguntaram: o que você está fazendo? E eu disse: bem, ordens. Recebi ordens. Que ordens? Washer, você tem familiares lá. Vá buscá-los. Há os eleitos de Deus ali. Alguns deles nem sabem disso. Vá buscá-los. Traga-os para fora. Quando os meus filhos eram pequenos, um dia eu voltei da selva. Fiz uma longa viagem. Eu estava muito magro, eu estava apenas... Eu não estava muito bem, eu tinha vermes, todo tipo de coisa. E um deles olhou para mim e disse: pai, o que você faz? Quer dizer, você sai, você volta, parece que você foi atropelado. O que você faz?
E eu disse: não posso te contar. Então isso te despertou o interesse deles. O que você quer dizer com não pode nos contar? Bem, eu posso lhes dizer, mas se eu contar vocês não vão crer em mim. Nós acreditaremos em você. Eu disse: não, vocês não vão. Sim, nós iremos, pai. Vamos acreditar em você. O que você faz? Eu disse: tudo bem, vocês prometem não contar a ninguém? E eles disseram: sim. Ok. Vocês prometem acreditar? Sim. E eu sussurrei: eu luto contra dragões. Meu filho disse: uau! E o meu filho mais velho disse: pai. Eu disse: eu luto contra dragões. Dragões que prendem pessoas aterrorizadas na selva. Dragões que prendem as pessoas com medo nos altos Andes. Dragões na cidade. Dragões na aldeia. Eu luto contra dragões. Para quem? Para o meu rei. Para o meu povo. O cristianismo é muito mais do que serviços religiosos. É maior e mais selvagem do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Agora, deixe-me ler algo de Gleason Archer, um artigo maravilhoso sobre a resistência dos macabeus. Esses foram os judeus que se levantaram e lutaram. Lutaram contra Antíoco Epifânio. Ouça isto. A esperança de Israel reside em crentes completamente comprometidos, que preferiram arriscar as suas vidas em vez de trair a sua honra. Um bando de patriotas heróicos foi incitado à ação por um certo sacerdote, na cidade de Modim. Ele foi o pai dos valentes macabeus, Judas, Jonatas e Simão. Estes patriotas, estimulados pelo zelo do movimento Hassidim, foram o esteio da resistência que se opôs aos conciliadores judeus pró-selúcidas, bem como a Antíoco e aos seus sucessores. Agora olhe para isso. Eles tiveram que se opor não apenas ao inimigo que vinha de fora, mas também aos conciliadores judeus que vinham de dentro. E quero dizer-vos uma coisa, a batalha com os conciliadores foi muito mais dolorosa do que a batalha com o exército estrangeiro. O seu compromisso intransigente com a adesão fiel à aliança e à lei mosaica resultou na sobrevivência espiritual da nação até a primeira vinda do Senhor Jesus. Durante a perseguição de Antíoco, os líderes patriotas... Agora, eu não sabia disso, isso é incrível, porque pensa nos macabeus como lutadores. Ele diz: durante a perseguição, os líderes patriotas pregavam aos seus compatriotas temerosos e intimidados uma mensagem emocionante de arrependimento e compromisso sincero com os padrões sagrados da lei de Moisés e dos profetas. Assim, de muitas maneiras, eles estavam travando uma batalha física, uma guerra. Mas veja o que os tornou fortes. Não foi treinar com estilingues. Estavam renovando o compromisso deles com a aliança mosaica. Diz: eles convocavam o seu povo a confiar nas promessas e no poder do Senhor, em vez de se curvarem às exigências dos tiranos pagãos que os ordenavam a se voltarem para os ídolos contra o Deus vivo. Esses homens que mostravam sabedoria empenhavam-se no ministério. Ouça, eu nunca soube disso. Ouça, diz, esses homens guerreiros se engajavam em um ministério de educação e evangelismo, por assim dizer, entre os seus próprios compatriotas, exortando-os primeiro a voltar para Deus e para o padrão, e para conformar suas vidas de acordo com as Escrituras. Então eles deveriam responder ao apelo às armas e arriscar as suas próprias vidas pela libertação da sua terra, do jugo do seu perseguidor que odeia a Deus. No entanto, os líderes patriotas tinham de suportar grandes dificuldades e perigos. Muitos deles perdiam suas vidas e propriedades à medida que as forças dos tiranos erguiam as suas espadas contra eles e queimavam seus campos e as suas cidades. De onde veio a força deles?
Quero dizer, se você for hoje, o que já fiz muitas vezes, observar o exército israelense, tiremos o chapéu. Há alguns homens lá que resistirão. Isso posso garantir vocês. Mas veja, a verdadeira força está no compromisso com Deus. Mas você não pode se comprometer com verdadeira força com Deus que você não conhece. Quero terminar com isso. Tem um amigo meu, não vou citar o nome dele, mas às vezes ele vinha ao Peru para me visitar. E ele era um homem muito medroso. Ele tinha medo de cobras, piranhas, roedores e tudo mais. Ele tinha medo de terroristas, de policiais corruptos. Ele tinha medo até das sombras. Tudo. Eu o admirava acima de todos os outros, porque ele ia aonde fosse comigo, não porque fosse corajoso. Ele ia com medo, mas ia por amor, por causa do seu amor a Cristo e do seu amor ao povo de Deus. Se ele tivesse que rastejar, se tivesse que chegar lá choramingando, ele ainda chegaria lá, por amor. Não precisamos de John Wayne, de homens como John Wayne. Não precisamos de homens assim. Precisamos de homens assim como Jesus Cristo. Precisamos de homens como o apóstolo Paulo. Por que ele era o que era? Ele diz, o amor de Cristo me constrange. E você diz, sim, o seu magnífico amor por Cristo. Por Cristo. Não, não é isso que o texto está dizendo. Não foi o grande amor de Paulo por Cristo que o motivou. Foi o grande amor de Cristo por Paulo que o motivou. Agora, é claro, era recíproco. Mas o fundamento de toda devoção não é o nosso amor por Cristo, mas sim o amor de Cristo por nós. Se eu olhar no espelho para o meu amor por Cristo, não há nada que possa me impulsionar ao redor dele por meia hora. Mas se olho para o amor de Cristo por mim, por toda a eternidade, oremos. Pai, obrigado por tua palavra. Por favor, ajude-nos, Senhor. E deixa esta verdade vir à mente hoje, amanhã, e talvez daqui a 20 anos em uma prisão escura. Ajude-nos, Senhor, porque somos fracos. Em nome de Jesus. Amém.